Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer mais uma aula aqui da Frente 1 hoje, tá bom? Nós vamos fazer o módulo 30, página 40. Essa aula é continuação de probabilidade, então é um caso de probabilidade de união de eventos. Então, nós vamos estudar como que é a união de eventos, tá? Dados dois eventos aí, A e B, de um espaço amostral, a probabilidade de ocorrer A ou a probabilidade de ocorrer o evento B vai ser igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B, e aí menos a probabilidade de A intersecção com B. No caso, essa intersecção são os elementos comuns aos dois eventos. Nós só vamos excluir quando tiver elementos comuns, tá? Então, essa interseção são elementos comuns aos dois. Basicamente, pessoal, a união é quando nós queremos a probabilidade de ocorrer um evento ou um segundo evento. Então, sempre na união é quando você tem ou lá no meio do exercício. E para fazer a união, nós somamos as duas probabilidades. Como nós estávamos falando aqui, em eventos que tiverem elementos comuns, nós vamos excluir, né? Vamos tirar esses elementos comuns. Por exemplo, eu vou lançar um dado e eu quero saber qual a probabilidade de sair um número ímpar ou um número maior que 3. Vamos ver cada caso aqui. Número ímpar. No dado nós temos o 1, o 3 e o 5. Número maior que 3. No dado eu tenho o 4, o 5 e o 6. Então aqui eu tenho na probabilidade, para esse primeiro caso, 3 elementos. 3 elementos de um dado, que tem no total 6 elementos. Mais número maior que 3. Para esse caso, eu tenho 3 elementos também. 3 elementos em um total de 6. Só que nesse caso aqui, pessoal, nós temos o 5, que ele aparece nos dois eventos. Então, o 5 é um elemento comum. Eu não posso contar o 5, eu contei o 5 aqui e contei o 5 aqui. Então, contei o 5 duas vezes, mas eu não posso contar duas vezes porque eu só tenho um número 5 no dado. Então, eu tenho que tirar esse aqui que é o elemento comum. Então, eu tenho um elemento comum, eu desconto, 1 em 6. Então, a probabilidade vai ser 3 mais 3 menos 1. Ou seja, 5 em 6. Então, eu faço a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo, menos a probabilidade da interseção, que são os elementos comuns. Então, a gente desconta para não contar o mesmo elemento duas vezes. Isso para quando houver elementos comuns, tá? Quando não houver elementos comuns, a gente diz que os eventos são mutuamente exclusivos. Não tem elemento comum. Então, por exemplo, eu quero saber a probabilidade de sair um número ímpar ou um número maior que 5. Então, ímpar é 1, 3 e 5. Número maior que 5 no dado, eu tenho o 6. Opa, deu uma travadinha aqui na caneta. Então, número ímpar, nós temos o 1, o 3 e o 5. Número maior que 5, eu tenho o 6. Para esse caso, não tem elemento comum, né? Aqui tem 1, 3 e 5, aqui só tem o 6. Então, todos os elementos são diferentes. Então, como nós fazemos a probabilidade nesse caso? Aqui para o primeiro eu tenho 3 em 6. E para o segundo eu tenho 1 em 6. Então, a probabilidade é 4 em 6, simplificando 2/3. Observem que para esse aqui nós não precisamos subtrair nada, porque eles são mutuamente exclusivos, eles não têm elementos comuns. Então, a probabilidade da união é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Terceiro caso, nós podemos dizer que dois eventos são chamados de eventos exaustivos quando a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo for igual a 1.
ou seja, quando um completa o outro. Por exemplo, se eu falar qual a probabilidade de sair um número par num dado, né, lançando dado, ou um número ímpar. Então, para número par, eu tenho 1, 2 e para número par eu tenho 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 elementos. 3 de 6. Para número ímpar, eu tenho 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 em 6. Isso vai ficar igual a 6 em 6, que é igual a 1. Então, eles são considerados eventos exaustivos, né? Eu tenho 100% de probabilidade. Obviamente, se eu lançar um dado, vai ser um número par ou vai ser um número ímpar. Beleza? Então, o que eu falei dessa aula, que é o principal. Quando eu tenho a união de eventos, a probabilidade de acontecer um evento ou outro evento, você soma as duas probabilidades. Certinho? Vamos lá, então, fazer os exercícios. Então, retirando ao acaso uma carta de um baralho comum de 52 cartas, calcule a probabilidade de obter item A, uma dama. Então, num baralho, pessoal, eu tenho 4 damas, né? Qual a probabilidade? Então, 4 damas em 52 cartas. A probabilidade é 4 em 52. 4 em 52 eu posso simplificar dividindo tudo por 4, dá 1/13. Item B, probabilidade de sair um rei. No baralho também temos 4 reis, então a probabilidade é igual. 4 em 52, que é 1/13. Item C, qual a probabilidade de sair uma carta de copas? Cartas de copas, então a gente tem uma de cada, né? Um aso, um 2, um 3, um 4. Então são 13 cartas no total. A probabilidade, então, é 13 do total de 52. 13 em 52. Simplificando tudo por 13 é 1/4. Item D. Qual a probabilidade de sair um rei ou uma dama? Então, o rei, a gente já calculou a probabilidade aqui no item B, é 1/13. A dama também, 1/13. 1/13 mais 1/13, 2/13. Nesse caso, eu não preciso tirar nada, porque são eventos mutuamente exclusivos. Não tem nenhum rei que é dama ao mesmo tempo, tá? Agora, para o item D. Qual a probabilidade de tirar um rei ou uma carta de copas? Então, um rei ou uma carta de copas. A probabilidade de tirar um rei, calculamos aqui no item B, né? 4 em 52. A carta de copas, verificamos aqui no item C, 13 e 52. Só que nesse caso a gente tem que tirar um, por quê? Eu tenho um elemento comum. Qual é o elemento comum? No baralho nós temos um rei, que é o rei do naipe de copas. Então, eu tenho um rei de copas. Então, esse aqui, ele pertence aos dois eventos, né? É elemento dos dois. Então, eu tiro 1. Então, fica 4 em 52 mais 13 e 52 menos 1 em 52. 4 mais 13 é 17, menos 1, 16. Então, a probabilidade fica 16 52avos, simplificando é 4 em 13. Certinho, pessoal? Então, dá uma pausinha aí no vídeo, façam os exercícios na apostila de vocês, tá bom? Para treinar. Vamos continuar. Num grupo de 100 pessoas, nós temos a seguinte composição aí da tabela. Se eu marcar um encontro com uma delas, escolhendo seu nome ao acaso, qual a probabilidade da pessoa ser? Item A, loira. Então, vamos ver aqui. Loiras, está na primeira coluna. Nós temos 40, em um total de 100 pessoas. Então, qual a probabilidade? 40 em 100. Então, item A, a probabilidade é 40 em 100. 40 em 100, simplificando, dividindo tudo por 20, dá 2/5. Se quiser, pessoal, nesse caso aqui, pode escrever em porcentagem. 40 em 100 fica fácil de escrever em porcentagem, porque isso já está sobre 100. Então, 40 em 100 é 40 sobre 100, 40 por 100, 40%, tá? Então, 40%. Item B. Qual a probabilidade de sair
ser uma loira de olhos castanhos ou uma morena de olhos azuis. Então, loira de olhos castanhos são 30. Morena de olhos azuis são 20. Não tem nenhuma que tenha as duas características iguais, né? Que seja elemento dos dois. Então, não tem nenhum elemento comum. Sendo assim, a probabilidade vai ser 30 no total de 100, que são as loiras de olhos castanhos, mais 20 de 100, que são as morenas dos olhos azuis. 30 em 100 mais 20 em 100 dá 50 em 100. 50 em 100, simplificando, é 1/2. Podemos também escrever em porcentagem como 50 em 100 é 50%. Beleza? Vamos então para o próximo exercício, exercício 3. Ao lançar um dado muitas vezes, uma pessoa percebeu que a face 6 saía com o dobro de frequência da face 1 e que as outras faces saíam com a frequência esperada em um dado não oficiado. Então a pessoa jogou o dado várias vezes. Ela viu que o 6 saiu o dobro de vezes que o 1 e os outros números saiu a quantidade normal que deveria sair, tá? Qual a frequência da face 1? Então, gente, eu vou falar que a frequência da face 1 é o que a gente quer calcular. X. Da 2, da 3, da 4 e da 5 é a frequência normal, que é 1/6, né? Probabilidade de tirar 2 é 1 em 6, probabilidade de tirar 3 é 1 em 6, e assim por diante. Da face 6 é o dobro do 1, então é 2x. Sendo assim, eu vou somar todas e a gente tem que ter o total, que é 100%. Ou, se preferir, iguala a 1, tá? Que é o total de probabilidade. Então, a probabilidade de sair 1, mais a probabilidade de sair 2, mais a probabilidade de sair 3, mais a probabilidade de sair 4, mais a probabilidade de sair 5, mais a probabilidade de sair 6, tem que dar a probabilidade total, que é 1. Sendo assim, probabilidade de 1, x. Do 2 é 1/6, do 3 é 1/6, do 4 é 1/6, do 5 é 1/6, porque é a probabilidade esperada num dado comum, e do 6 é 2x, igualo tudo isso a 1. Então fica x mais 2x, 3x, 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 é 4/6, isso é igual a 1. Isolou 3x, simplificou 4/6, 4/6 simplificando por 2 vai dar 2/3. Então, eu passo esses 2/3 para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, nessa parte. Deixa eu até fazer mais a passo a passo. Então, 3x é igual a 1 menos o 2/3. Quem é o 2/3, gente? É o 4/6 que eu simplifiquei. Nessa parte aqui, pessoal, temos que tirar o MMC. MMC entre 1 e 3 é 3. 3 divide por 1 dá 3 vezes 1. 3 menos 3 por 3 dá 1 vezes 2, 2. Então, 3x é 3 menos 2, 1/3. Esse 3 aqui vai passar dividindo. Então, vai ficar 1/3 dividido por 3. Na divisão de fração, nós vamos fazer o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo. Então, não tenho nada aqui embaixo, é 1. Inverteu, dá 1/3. 1/3 vezes 1/3 é igual a 1/9. Então, x, que é a probabilidade de sair o número 1, é igual a 1/9. É a alternativa C. Esse exercício, vocês viram que ele era um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque é exercício da FUVEST, tá? Então, 1/9. Vamos lá para o próximo, que é o exercício 4, que é da AGV. Ele diz que 2 dados convencionais são lançados simultaneamente. Qual a probabilidade de que a soma dos números das faces seja maior que 4 ou igual a 3? Nesse caso, gente, de ter 2 dados lançados simultaneamente, nós temos que usar aquela tabelinha do outro módulo. Lembra a tabelinha que nós fizemos lá do módulo 29, lançando 2 dados?
Aí vocês viram que naquela tabelinha nós temos 36 resultados possíveis da combinação desses dois dados. Que é essa tabelinha. Eu estou representando aqui por A todos os casos que ele pede aqui que a soma seja maior que 4. Então, A é a soma maior que 4. Quem são esses valores? 1 e 4, a soma dá 5. 1 e 5, a soma dá 6. 1 e 6, a soma dá 7. Aqui na outra linha, 2 mais 3, 5. 2 mais 4, 6. Então, todos esses aqui que estão representados com a letra A soma vai ser maior que 4. Eu vou representar pela letra B aqueles que a soma seja igual a 3. Quem que vai dar soma 3, pessoal? Ou é 1 e 2, ou é 2 e 1. Então, aqui são esses dois casos. Então, eu tenho dois casos de soma 3, e nós temos aqui para somar 4 todos esses, que vão dar 3, mais 4, 7, mais 5, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Então, são 30 casos que tem a soma maior que 4 e 2 casos que tem a soma igual a 3. Sendo assim, a probabilidade vai ser igual. 30 casos, que são esse com soma maior que 4, de 36, mais 2 casos, que são esse de soma 3, 2 de 36. A probabilidade, então, é igual 32 em 36. Simplificando aqui, dividindo tudo por 4, vai dar 8 nonos. Então, voltando, 30 em 36 são os casos que a soma dá mais que 4. 2 em 36 são os casos que a soma dá igual a 3. 30 em 36 mais 2 em 36 é igual a 32 em 36. Simplifiquei, dividindo tudo por 4, 8 nonos. A alternativa D. Beleza? E aí, vamos para o último, tá? O último também é um exercício do Enem. Ele está falando sobre uma pesquisa aí realizada, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é uma pesquisa realizada com moradores de rua. Então, ele tenta mostrar aqui quais são os principais motivos que levam a pessoa a viver na rua, né? E qual a escolaridade dessas pessoas. Aí, a pergunta está aqui do lado. No universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivo de alcoolismo ou drogas. Então, é aqui, ó, esses 36, o P. E Q é o conjunto das pessoas que vivem na rua por decepção amorosa. Então, Q é o 16%. Escolhendo ao acaso uma pessoa no grupo, e supondo que seja igual a 40%, a probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou Q. P ou Q, gente, quer dizer ou quer dizer a união, né? Então, P união com Q, ele diz que é 40%. Então, a probabilidade de que ela faça parte do conjunto intersecção de P e Q, então ele quer saber qual é a probabilidade da intersecção de P e Q. Bom, nós vimos lá no início da aula, né, que, vamos colocar aqui de novo para vocês lembrarem. A probabilidade da união de eventos, então, a probabilidade de acontecer a união entre os eventos A e B é a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da intersecção. Nós vamos usar essa propriedade para resolver o exercício, tá? Então, usando essa propriedade, nós temos lá pela tabela também que P é o alcoolismo drogas 36%, Q, decepção amorosa 16%. Pelo enunciado, a união, que nós já tínhamos falado aqui, é 40%. Pela propriedade que eu mostrei agora, a probabilidade de acontecer a união é igual à probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da intersecção. Substituindo, a união é 40%. A probabilidade de P é 36 e a de Q
é 16. Então, vai ficar 40% igual a 36 mais 16 menos a intersecção. Eu vou passar essa intersecção para cá e os 40% para lá. Então, esse é menos vai para lá mais, o 40 é mais, vai para cá menos. Sendo assim, a intersecção é igual a 36 mais 16 e os 40 passou para cá, menos 40. 36 mais 16 é 52, menos 40 é 12. Então, a probabilidade da intersecção é igual a 12%. 12% é a alternativa A. Beleza? Então, gente, façam então aí os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, manda e-mail aí para mim ou para a Fabiola. Não esqueçam também, depois da aula, de acessar o link do Google Formulários para responder o questionário de presença, tá? Por hoje é só, então. Tchau, tchau. Até mais.